TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Olá, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. Estamos começando uma edição do RR Notícias, sempre ao vivo, aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Eu vou começar o programa de hoje falando em política. Em luta também para enfrentarmos aí o novo coronavírus, o vírus que provoca a Covid-19, a doença que está matando muita gente no Brasil e no mundo. No Acre não seria... Depois, em dois blocos, eu vou conversar então com o vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Genilson Leite, do PT. Ele também é presidente da Executiva Municipal do partido e médico, infectologista, especialista há mais de 12 anos aqui na rede pública. É um tarauacaense que conseguiu vencer na capital. A cidade de Tarauacá, nesse momento, também vive outro drama não menos complicado, que é com a enchente, com alagamento, com alagação, como queiram. Além do vírus, além do novo coronavírus, temos também a dengue, alagação na capital e no interior, do Rio Acre, do Rio Juruá, de outros rios aqui, sem falar nos igarapés que estão também nos preocupando. Não por acaso, no final de semana atrasado, pelo menos 3 mil famílias, compreendendo aí mais de 15 mil pessoas, foram desalojadas, foram incomodadas, sofreram algum tipo de incomodação e algumas até prejuízo financeiro. O deputado Genilson, na condição de médico especialista, ele que é infectologista, encaminhou ao governo do Acre, ao governador Gladson Cameli, ao Ministério Público e a outras autoridades, um relatório no qual ele expressa sua preocupação em relação ao atual momento, essa transmissão acelerada do Covid-19, aliás, do novo coronavírus. E a preocupação aumenta ainda mais com a presença de uma variante. A gente vai explicar em detalhes para você o que significa isso. É uma espécie de mutação do vírus quando encontra alguma resistência em determinados organismos. E isso vem ainda mais a preocupar todas as autoridades e a população de um modo geral. Deputado Genilson, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Muniz. Bom dia a todas as pessoas que neste momento estão nos assistindo. Dizer que é uma satisfação poder mais uma vez estar aqui na sua programação. Estamos, de fato, vivendo um momento difícil da história do Brasil, do mundo, mas a situação aqui no Acre ganhou proporções ainda maiores. Em função disso, nós tomamos a preocupação, o nosso mandato teve a preocupação de produzir um relatório epidemiológico retratando o cenário sanitário em que nós vivemos. Estamos direcionando este relatório ao Ministro da Saúde, iremos protocolar, na verdade já protocolamos ele junto ao Ministério Público Federal. Esse relatório dá conta do problema relacionado à Covid-19, que está, como você disse, numa fase acelerada de transmissão. Dar conta também dos problemas que a nossa população está vivenciando com as enchentes, do Rio Juruá até o Rio Acre, muitas pessoas desabrigadas, isso leva as pessoas a aglomerar, isso se transforma num ambiente perfeito para a proliferação do coronavírus. Temos ainda a questão da dengue, uma média de 500 casos de dengue por dia são registrados no nosso estado, e a nossa crise aqui na fronteira de imigração, Muitos migrantes, mais de 400, muitos já foram diagnosticados com Covid-19. Então, a Acre vive um momento sanitário muito preocupante. Isso requer das autoridades nacionais, do Ministro da Saúde, um olhar também diferenciado. O que aconteceu no Amazonas foi previamente avisado ao Ministro da Saúde e ao Ministério da Saúde.
E o nosso relatório tem esse intuito de alertar. Juntamos informações, números e encaminhamos ao Ministro da Saúde. E o nosso pedido principal é que olhe para o Acre com prioridade no que se refere à vacinação. Porque, para além das pessoas que irão adoecer e que irão falecer, irão morrer, nós temos também essa problemática da alta circulação do vírus, o que facilita a possibilidade de mutação e de escapes em relação à vacina. Essa mutação leva o vírus a uma nova conformação e isso pode fazer com que ele escape de algumas vacinas que hoje estão sendo aplicadas no Brasil, como tem acontecido lá na África. Uma variante, né, que sofreu uma mutação, se tornou uma nova versão do vírus, ela vem demonstrando, né, resistência à vacina que está sendo aplicada lá, da AstraZeneca, né, que inclusive foi suspensa a vacina até que se prove que essa vacina de fato tem efeito ou não em relação a essa variante. Então, o momento do Acre é muito particular. Por tantas autoridades nacionais, preciso olhar para o estado do Acre de maneira diferente do restante do Brasil. O ideal, o seu sonho nesse momento é ver todos vacinados o quanto antes? Vacinação em massa, porque isso, além de proteger a população, além de evitar óbitos, um caos maior, o nosso sistema de assistência em saúde, tanto da rede pública quanto da rede privada, está saturado, né? Os nossos profissionais estão cansados. Além de toda essa questão, né, da assistência, da dificuldade que as pessoas estão tendo, nós ainda temos a possibilidade de mutações do vírus quando ele circula em alta proporção, em grande velocidade de pessoas. Imagine as vacinas que estão sendo administradas, né, já com tanto tempo de sonho, as pessoas ali, os laboratórios lutando para poder produzir uma vacina que nos tire desse cenário caótico, dessa situação em que o mundo vive, e aí uma falta de ação específica pode fazer com que esse vírus vá mutando, vá ganhando mutações diferentes, que daqui a pouco a gente perde o controle sobre ele. E ele esse processo pode tornar a vacina ineficaz, ou seja, inócua, sem efeito de fato? Quando o vírus sofre mutações, ele sofre mutações de partes dele, não sofre mutação completa. Então, algumas vacinas são feitas só de uma parte do vírus, outras são feitas do vírus completo. No caso, a Coronavac, ela é feita do modelo tradicional, com o vírus completo. Então, se o vírus muda só uma parte, mas a vacina reconhece as outras partes dele e pega ele. Entendi. Aquela que é feita só com uma parte do vírus, se o vírus muda aquela parte, ele escapa da vacina. A vacina não pega mais ele, não tem por onde se agarrar a ele. Então, essa é uma das preocupações em relação a essas vacinas que são feitas apenas com proteínas do vírus. Vamos abrir um parênteses aqui, porque é importante saber da sua opinião, que sou um especialista, e depois a gente volta para a nossa conversa normal. O Congresso Nacional discute aí algumas medidas de prevenção e combate à Covid-19. Tem uma ação, uma medida provisória, que está gerando conflito, porque é um decreto que praticamente obriga a Anvisa a aprovar, não é nem analisar, a aprovar em 5 dias a vacina. Até que ponto isso é prejudicial, na sua opinião, como especialista? Olha, se representa um perigo, porque, por um lado, nós precisamos da pressa, por outro, corremos o risco de aplicar uma vacina sem nenhuma eficácia. Claro, Muniz, olha só, o que acontece? Nós não vivemos mais isoladamente, né, numa bolha. Todas as instituições parecidas com a Anvisa, que funcionam em outros países, inclusive muitas instituições respeitáveis, né, mais tradicionais no que se refere à fiscalização em relação a fármacos e a vacinas, mais tradicional do que a Anvisa, também existe aí pelo mundo, né, nos Estados Unidos, na China, na Europa e em muitos outros países.
Eu, particularmente, acho que a Anvisa tem que funcionar, né, para poder proteger a população brasileira. Porém, né, quando a gente vê algumas agências de outros países já tão tradicionais, ou já tão tradicional que nem a Anvisa, aprovando algumas vacinas, a população já desses países recebendo a vacina, e aí a gente que acabou não investindo em tecnologia, tivemos que adaptar as nossas tecnologias, utilizar o Butantan e a Fiocruz para poder produzir vacina, replicar vacinas produzidas em outros países, né? Quando a gente burocratiza a coisa para não trazer essas vacinas que já estão sendo usadas lá, aqui eu acho que é uma perca de tempo. Entendi. Né? Eu acho que é uma perca de tempo. É óbvio que nós estamos vivendo num momento, cada dia que passa, mais complexo, né? Há um conflito já assim muito claro entre as opiniões dos setores públicos, dos setores privados em relação aos decretos que os governadores estão abrindo aí com o intuito, ou publicando com o intuito de proteger, de fazer com que aconteça alguma medida preventiva para que os hospitais não fiquem superlotados. Isso freia um pouco a economia. Então, se nós não corrermos com uma questão de trazer vacina para o Brasil e vacinar a nossa população, esses conflitos vão aumentar, né? Tanto com o comércio, as igrejas, né? O setor público. Sim. E nós vamos continuar cada dia mais com esses problemas, mergulhados nesse problema. Então, a ordem do dia, Muniz, é vacinar a população. O governo federal e o governo acreano precisam priorizar a vacinação da população, tanto com as vacinas já aprovadas pela Anvisa, como também com aquelas aprovadas por agências internacionais de alta respeitabilidade e que, após a aprovação nesses países, essas vacinas já estão sendo utilizadas pela população. O senhor também expressa a sua preocupação com já que estamos aqui numa região de fronteira, diretamente com o Peru e a Bolívia, e indiretamente com outros países da América do Sul, a preocupação com a chegada de estrangeiros. É justamente em função de aumentar, então, esse nível de mutação, ou porque os problemas naturalmente aumentam mesmo? A vinda dessas... Na verdade, as migrações, as imigrações, os imigrantes, né, é um problema do nosso tempo, um grande problema do nosso tempo. Cada dia que passa, as imigrações acontecem mais e causam conflitos em fronteiras de muitos países. Muitas pessoas todos os dias morrem tentando entrar em alguns países, tentando sair. Mas aqui no Acre, nos últimos tempos, nós temos visto esse fluxo, né, dos haitianos, dos africanos, passando, né, em condições de normalidade que nós vínhamos vivenciando antes. No atual momento, com uma pandemia como essa, né, isso aumenta a possibilidade de transmissão da doença e também da circulação da variante. Entendi. Né? Entendi. Então, é um problema que não é de agora, que já faz parte da rotina, porém, nesse período em que nós estamos vivenciando de pandemia, com crescimento acelerado do número de casos aqui no estado, a possibilidade de mutações, a possibilidade de circulação de novas variantes é muito grande. Agora, na sua opinião, esse problema pode nos ajudar a reforçar, então, esse pedido para que haja uma campanha de vacinação em massa? Diz que, às vezes, não tem um mal que não possa trazer um bem, né? Isso. É o caso. É o caso. Nós temos aí São Paulo, Santa Catarina, né? Muitos, Mato Grosso, todos esses estados estão com Covid, né? Com pandemia do Covid igual que a gente, né? Mas nenhum está com enchente, nenhum está com crise migracional e poucos estão com surtos de dengue igual nós estamos aqui. Muitas pessoas estão chegando nas nossas unidades de saúde com dengue e Covid ao mesmo tempo, né? Imagine a situação. Então, o nosso cenário é muito complexo, né, muito difícil e precisa ser enxergado de maneira diferente pelo governo federal e pelo ministro da Saúde. Legal. Portanto, a nossa defesa incessante de que o Acre precisa virar prioridade na vacinação, né, diferente de outros estados. Eu vejo aqui, deputado, o senhor que é vice-presidente da Assembleia, é do PSB, o PSB não é da base governista, portanto,
o senhor é um deputado de oposição, mas eu vejo aí aqui uma atitude de grandeza sua. Não tem nada aqui questionando o governo. Ao contrário, o senhor está aqui se colocando à disposição para ajudar no que for possível, com o seu conhecimento, com o seu prestígio político também. O que levou o senhor a tomar tal atitude? O senhor responde daqui a pouquinho, tá bom? Tudo bem. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em 2 minutos para continuarmos aqui a entrevista com o deputado Genilson Leite, vice-presidente da Assembleia e também médico e infectologista há mais de 12 anos. Agora são 11 horas e 29 minutos em Rio Branco. Até já.